acho que isso não existe. Falha crítica é uma coisa fantástica. Eu, pessoalmente, assim, vamos lá, deixa eu falar uma coisa aqui. No livro do jogador, como você falou, não trata nada sobre falha crítica. Mas a gente pode combinar com os jogadores. Por exemplo, eu vou contar aqui, não sei se o Evan tá aí no chat aí, mas o que acontece? Ele fez, eu me lembro, ele fez uma personagem que era uma dual wielder, que é a que luta com duas espadas. Chegou a comentar na semana passada dele. Exatamente. Aí o que aconteceu? Chegou, ele falou, ó, Igor, isso aqui não tem escrito de alguma coisa. Eu falei, beleza, cara, só que vamos fazer o seguinte, se você tirar um, quando você for atacar, você vai derrubar a espada. E aí você perde o bônus do ambidestro. Ele falou, beleza. Então o 1, nesse caso, foi uma regra instituída por nós dentro do jogo. Nada impede você de criar regras na sua mesa com os jogadores. Para efeito de informação da galera que tá aí e que não conhece muito bem a regra, no Dungeons and Dragons primeira edição e até o AD&D havia realmente uma tabela de penalidade para quando o cara rolasse um erro crítico, tá? Então, realmente, além do erro, alguma coisa ruim acontecia, né? Da mesma maneira como quando a pessoa tinha um sucesso crítico, ela tinha, além do sucesso, ela tinha um efeito benéfico adicional, né? Da terceira edição para frente, isso não existiu mais. Isso aconteceu quando houve o advento dos modificadores, houve a unificação do D20 com o modificador, que é o sistema de rolagem que acontece desde a 3, a 3,5, a 4 e 5ª edição. Então eles tiraram isso. Deixa eu te perguntar, essas versões, você me falou uma vez, Ian, que tinha um sistema do D&D que na verdade era o seguinte, a pessoa rolava, por exemplo, ela tinha 16 de força, ela rolou, se ela tirasse de 16 até 1, ela acertava, e o 20 é que era a falha crítica. Exatamente, até no D&D era assim, você rolava decrescente, né? Você tinha um valor de atributo, um valor de habilidade, você tinha que tirar, você tinha que rolar aquele valor ou menos para poder acertar aquilo. Isso era interessante na época, porque isso diferenciava, por exemplo, uma rolagem, sei lá, digamos que a pessoa tinha uma força 10, a outra tinha uma força 11, né? Ele diferenciava a rolagem do 10 e do 11, porque um precisava tirar 10 ou menos, o outro precisava tirar 11 ou menos. Essa é uma grande falha do sistema de modificadores, porque você pegar o 10 e o 11, ele tem modificador 0, então é como se fosse o mesmo valor de atributo para efeito da rolagem. Mas, o que eu vou contextualizando na questão da falha crítica, quando eles instituíram o D20 mais o modificador, eles tiraram aquela penalidade para falha crítica. O 20 continuou como um sucesso automático, um sucesso crítico, que no combate ele gera dano dobrado, etc e tal. E o 1 se tornou apenas uma falha, e muito acontecia da pessoa ter um modificador tão grande que ele poderia até ter um sucesso mesmo tirando 1. Posteriormente, na 5ª edição, 1 passou a ser uma falha automática, não uma falha crítica, mas independente do modificador que a pessoa tivesse ou da dificuldade do teste, ele tirando 1 falharia automaticamente naquele teste, não uma falha crítica com penalidade e efeito maléfico, mas uma falha automática. O que acontece? Isso permaneceu como uma regra opcional do livro do mestre, nas 3 edições. Então, no livro opcional, no livro do mestre, você tem a regra adicional, que institui a penalidade para 1. Agora, no fim das contas, como o meu grande amigo Carequinha acabou de nos dizer, a maioria das pessoas não mexe no livro do mestre, né? Quem lê, para ser muito exato, são regras muito específicas. Então, assim, na maioria das vezes isso acontece por uma combinação, né? Uma famosa House Rules, não, a regra da casa, uma combinação entre o mestre e os jogadores. Ou até uma determinação do mestre e o jogador que não gostar, que caça seu rumo. Mas temos, né? Nas nossas mesas, nós temos efeitos dificultadores quando o 1 acontece. Normalmente,
ligados ao próprio teste que a pessoa está fazendo, né? A exemplo de todas as falhas críticas de ontem que aconteceram quando simplesmente o personagem tinha que pular uma pedra para outra. E não havia dificuldade no teste. A única regra que eu coloquei foi, cara, você vai rolar, não pode tirar um. Senão você escorrega e cai. Como toda pedra, como se ele tivesse passando por uma cachoeira com pedras úmidas, lodo e etc e tal, seria aquele o suspiro do acaso, né? Então, assim, e aconteceu. Assim, mas aconteceu, tipo... Assim, pessoal, é que a gente tá jogando por um VTT, que é o Virtual Top Table, sei lá. Tabletop. O que acontece? Muita gente... Aí eu vou entrar num outro assunto aqui, além do falha crítica, que a gente tava conversando com alguns colegas, eles falaram o seguinte, Igor, jogar pela internet eu não gosto, porque eu gosto de pegar o dado, eu acho que o algoritmo de rodar o dado da mesa virtual é uma coisa que, pra mim, tira aquela coisa. Mas, cara, eu me sinto normal, vai ver porque eu comecei a jogar RPG pelo Roll20. Então eu já tô acostumado com isso. E eu acho legal do mesmo jeito. Cara, esse argumento do algoritmo é um negócio que me mata. Esse é o tipo do cara que normalmente acha que o mundo é quadrado, né? Porque assim, se você for pegar um dado que esteja balanceado, cara, o meu tá alto, o meu áudio tá alto, a galera do chat tá falando que o meu áudio tá alto. Não, a galera do chat tá falando que o teu áudio tá baixo. E o meu e o do Dimus tá alto. Não, já equalizei aqui, fica tranquilo. Beleza, okay. Eu pego aqui e vou... Um dado balanceado, um dado poliédrico, né, que é chamado, os nossos dados, não sei se sabia, são dados poliédricos, os nossos dados de vários lados. Um dado poliédrico feito de qualidade, que ele vai estar balanceado, ele vai ter, salvo variações cabelímetras, cabelimétricas, né? Nem um milímetro, um cabelímetro. Um cabelo saco. Exatamente. Então, assim, fora variações cabelimétricas, ele vai ter toda a mesma probabilidade para cada lado dele. Então, exemplo, um dado de 20 lados, cada um lado deles vai ter 5% de chance de sair. Um D10, cada lado vai ter 10% de chance de sair. Então, as probabilidades são iguais. Então, o cara... Um algoritmo de probabilidade, para quem já... Eu não sei bulhufas de programação, ok? Que coloque aqui o meu argumento. Mas eu sei um mínimo para entender que um argumento, um algoritmo de variabilidade, né, de chance, né, de probabilidade, é o trem mais simples do mundo, e a não ser que ele seja programado errado, ele vai ter exatamente as mesmas probabilidades de cada lado do dado cair, como se fosse um dado normal. Deixa eu já entrar em outro tema junto aqui. O que acontece? Vamos lá. O problema, às vezes, não tá no tirar o 1. Tá na solução que o jogador vai apresentar. Porque muita gente tá lidado a sempre saber o que fazer quando acerta, porque ele narra aquela coisa toda, e aí a hora que tira o 1, o cara se depara com aquilo, ele só pega e senta. Não, cara, o legal é você interpretar o 1 também, trazer aquilo lá pra vivência do jogo. Mantendo o exemplo do que fizemos ontem, quando o jogador tirava um e escorregava, ele jogava um dado de sorte posterior, um D100, que dava para ele a chance de repente se salvar com um efeito. Ele podia virar para mim e falar, Ian, eu vou pegar e dar como o primeiro que foi o Rowan, o primeiro que caiu na água, ele tentou, foi dar um salto para trás para poder voltar para a plataforma anterior. Quando ele rolou o dado dele, e eu, na minha tabela, alterei. Quer dizer, ele tinha mais chance de sair, de dar certo, do que de cair na água. O problema é que ele foi lá e tirou. Ele tirou no D100. Então, assim, o cara tira um no D20 e imediatamente depois tira um no D100. Cara, e ontem foi uma coisa assim, ele tirou um no D100 duas vezes. Não foi ele, foi outra pessoa que tirou um também.
olha só, 0,05 vezes 1 dividido por 100. A chance, o cara tirar 1 num dado de 20 lados, imediatamente tirar 1 num dado de 100 lados, tem exatamente 0,0005% de chance de acontecer. É muito. Nossa, cara. 0,0005%. Exatamente. Olha que loucura. Cara, e aí, mas e assim, Ian, e o que que você usa, por exemplo? Porque assim, vamos lá, vou colocar agora a minha experiência também como, não sei se o Myron, ele tem experiência como mestre ou só como jogador, por exemplo, eu tô indo atacar com uma espada. Ah, lá, tirei 1. E aí? Qual que é a falha crítica? Se tiver um amigo perto, eu vou acertar um amigo ou não? Eu vou errar o dano e minha espada vai quebrar na hora que eu bater no chão. Na primeira e na segunda edição, você tinha uma tabela. E aí o mestre rolava e aí determinava. Inclusive passando como os dois. No caso de ataque, tá, gente? Nos outros casos tinham efeitos diversos. Mas no caso do combate, os dois pontos mais críticos seriam. Pontos mais críticos, assim, os extremos ruins da tabela de falha crítica seriam ou acertar um colega ou quebrar sua arma. E a tabela passava por, inclusive, não acontecer nada. Então, assim, você realmente dava chance pro acaso para aquela situação, porque se você for pegar, pensemos com a lógica, perfeito? Há um bárbaro correndo com um machado dentro de uma dungeon para dar um ataque num goblin. Aí existe, mesmo que ele seja muito treinado naquilo, existe a possibilidade do acaso dele dar muito errado. Ele dá o machado na parede. E aí você pensa, pô, eu peguei um machado, bater ele com a força 20 na parede, pedra, o que vai acontecer com o machado? Ele, no mínimo, vai ficar inutilizado, meu amigo. Ele vai ficar cego. Na menor hipótese, ele vai ficar cego. Aí ele passaria o quê? Dar dano contundente? Sei lá. É de se pensar. É de se debater. De qualquer maneira, eu penso, eu não sei qual a opinião. A opinião na internet é extremamente controversa. As pessoas normalmente não gostam das falhas críticas porque elas ou trazem um efeito cômico demais para a aventura que de repente não é o que o mestre quer, ou ele traz uma aleatoriedade em excesso que os jogadores não gostam. Eu, pessoalmente, acho que eu gosto muito, porque traz um efeito, um flavor a mais do total e completo acaso que pode acontecer com qualquer um, por mais treinado em alguma coisa que ele seja. Mas dê sua opinião, Mário. Uma falha crítica, ela pode ser elaborada tanto pelo mestre quanto pelo jogador, quando ele quiser interpretar uma falha crítica, mas ela não pode ser muito caricata, porque às vezes pode perder o foco do momento, do que está acontecendo ali. Um exemplo de uma falha crítica muito boa aconteceu na primeira mesa que eu participei com o Ian. A minha gnoma é uma maga, o grupo inteiro estava caído no chão, tava ela sem magia nenhuma, sem slot nenhum, só errando os truques. O inimigo vindo pra cima, e no que ele chegou, ele teve um erro crítico, e ele caiu por cima dela, só que ela tava com uma adaga na mão, com o olho fechado. Ela fechou o olho e apontou a adaga. O inimigo caiu por cima dela. Crítica, foi dar um ataque, teve uma falha crítica, eu falei que ele tropeçou e caiu em cima dela. Ele, inclusive, tomou um daninho por conta do cara maior que ela caiu. Mas o cara caiu em cima da adaga, ele tava com pouco HP e acabou morrendo. Eu gostaria de dar a minha salva de palmas ao meu amigo João Bernardi, que participará desta bancada em breve, do Metajogo, que acabou de falar ali que isso é chororô, que a falha crítica só melhora o jogo. E eu concordo. Com certeza. A exemplo. E aí, você tem como lidar... Desculpa, perdão. O que você acha da questão da falha crítica aí? Eu acho que é ruim pra mim como jogador, mas quando eu como mestre, quando eu vejo um cara tirando um... Olha só. É o mestre que o objetivo dele é foder o jogador, né? Aí na hora que o jogador se fode sozinho, ele entra em êxtase. Cara, o que eu acho? Eu acho que a falha crítica ela tem que ser explorada com cuidado em momentos. Exemplos, perfeito?
Um personagem procura uma armadilha, como aconteceu na nossa mesa em sessões passadas. O jogador procura uma armadilha num corredor. Ele é extremamente perito, mas algo está acontecendo ali que ele está tenso. Uma falha crítica dele procurar uma armadilha, por exemplo, seria ele deixar passar despercebido aquela pequena elevação de uma placa de pressão no chão. Por mais treinado que ele possa ser, num ambiente escuro, sob tensão, com alguém esbarrando atrás dele, ou então ele correndo com pressa de alguma coisa, isso é possível, né? Isso teria um efeito que seria ele não ver aquilo ali em hipótese nenhuma e acionar aquela armadilha. Ou então, por exemplo, efeitos mais drásticos. Pô, um jogador está escalando um penhasco. Okay? Eu uso uma regra para escalada, por exemplo. Você faz seu teste lá, que normalmente é atletismo. Eu costumo permitir que o jogador faça acrobacia também, porque eu acho que tem a ver, né, os dois. Mas se o cara simplesmente falha, ele não sai do lugar. Se o cara tem um sucesso, ele continua subindo. Se ele falha aí eu nem uso a falha crítica. Eu pioro ela. Se o cara falha e ele tem um resultado que é 5 ou mais abaixo da dificuldade, ele desce. Tem como se fosse um medidor, então. Então você... Deixa eu perguntar. Você meio que instituiu... Isso daí é uma regra tua, não tem uma regra... Se o cara tirar 5 a menos da dificuldade, significa que ele vai ter uma falha crítica sem precisar tirar um... Não necessariamente. Você vai entender. Digamos, vamos colocar um exemplo prático. Tem um cara, o cara tá escalando um penhasco, sem ajuda de corda, sem ajuda de como é que é o nome daquele prego que está lá? Sem o pináculo, sei lá, aquele pininho que vai fazer. Tem que estar no kit do aventureiro, do explorador lá, eu nunca lembro. Eu nunca lembro o nome dele. Piton. Piton. Sem o Piton, que é aquele pregão que o cara de alpinismo. Então, assim, sem ajuda nenhuma. Digamos que ele tenha lá uma dificuldade 12 para cada teste, ele vai fazer um teste a cada período, beleza? Ele passou no teste, ele sobe aquele período. Ele não passou no teste, ele não consegue subir. Ele fica procurando um meio de subir. Ele não encontrou uma fenda, lugar nenhum para ele poder colocar a mão e subir. Ele falhou 5 abaixo, ele tem que, para ele conseguir subir, ele tem que descer. Tipo assim, não, onde eu tô aqui eu não consigo subir. Eu tenho que descer para poder andar pro lado para poder continuar a subir. Agora, que seria uma falha, porque ele anda para trás, querendo ou não. Uhum. Agora, se ele tem uma falha crítica, aí ele cai. E aí, fodeu. Entendi. Cara, mas eu gostei dessa ideia de, tipo, você tirou... Vamos dizer, se você colocou um teste de dificuldade 12, 10 a menos, você dá uma margem de 1 a 3 para você criar uma falha crítica, sem ser o 1, que seria a falha crítica maior. Mas isso daí é legal de você acrescentar. É um flavor a mais. Mesmo tem que tomar cuidado, porque senão você aumenta demais a probabilidade do desastre. E aí é interessante que você coloque uma possibilidade. Por exemplo, o cara caiu, beleza, mas ele tá a quantos metros? Ele tá a 30 metros? Então, se você for olhar a regra do D&D, o cara toma um D6 de dano a cada 3 metros que ele cai. 30 metros a 10 D6 de dano. Isso bate um jogador de nível 5. Né? Ou 6. Dependendo do HP que o cara tiver. E outra coisa, lembre-se, regra, chegar a 0 em queda, não tem Death Saving Throw. Não tem. É a mesma coisa que envenenamento, se eu não me engano. Aí eu não lembro exatamente. E você... Queda não tem. Peraí, você entrou num outro assunto. Death Save Throw. É o único lugar que no livro fala sobre falha crítica. Que se ele tirar um, ele vale como 2 erros. Exatamente. Vale como 2 erros. E se tu já tiver um erro, tu morre automaticamente se tu pega os 2 próximos seguidos. O João tá falando sobre um outro sistema, que é o Veins of the Earth. O Veins of the Earth foi aquela outra aventura que vocês jogaram, João? Do Lamentations da Flame Princess? Que eu vi, ele tá falando aqui que o Vein of the Earth tem um excelente sistema de escalada também que envolve decisões e risco. Eu acho isso plausível e tem um pouco a ver com essa questão, embora eu ainda deixe pra sorte, né? Voltando à questão do erro, perdão, pode falar, Mário. O erro crítico. Eu participei de uma campanha há um tempo atrás em que a gente estava tentando passar despercebido por uma vila. Né, ela tava pegando fogo, tinha acontecido um ataque, a gente tava tentando passar despercebido por ela. E meu personagem, no teste de furtividade, tirou um erro crítico, tirou 1.
o Messi continuou narrando normal, seguiu falha normal. Só que no que a gente entrou na casa principal, o personagem antagonista, o vilão, por assim dizer, daquele momento, já estava alerta esperando a gente. Então, não foi uma demonstração automática de erro crítico. Exatamente, mas o erro crítico teve um efeito. Teve um efeito. Teve um efeito já aplicado futuro. Exatamente. O que me mata é o erro crítico não ter causa e efeito. Não ter causa e efeito. O João já falou, realmente, é uma aventura que o Vez da Terra que eles jogaram, que o Metajogo jogou, usando o sistema, se eu não estiver enganado, chamado Lamentations of the Flame Princess, que é um sistema muito legal, eu achei muito bacana, e que tinha esse sistema de escalada. Cara, os sistemas lidam com falhas críticas de maneiras diferentes, via de regra. Esta regra, que você está falando, questão do Death Saving Throw, realmente, na terceira, quarta e quinta edição, o Death Saving Throw é o único lugar que o livro fala especificamente, sem ser como regra oficial, o livro do jogador, sem ser o livro do mestre, ele fala sobre uma falha crítica no Death Saving Throw, que ela vale como 2 falhas. Inclusive, a única jogadora, o único personagem que morreu numa aventura minha até hoje, que foi um personagem da nossa querida Amanda, ela morreu por conta de uma falha crítica no segundo Death Saving Throw falhado. Entendeu? E aí, assim, foi o único. Mas eu acho importante. Eu acho que dá flavor, dá um tom diferente. Não só aquele, eu tenho sucesso crítico, eu consigo acertar tudo, mas eu não tenho um punimento caso eu tenha um erro crítico. Exatamente, o João falando, exatamente, Lamentations é D&D para adultos, isso aí, João. Agora, João, depois a gente tem que conversar sobre aquele hardcore mode do Runehammer, que você tá usando lá no domingo, que eu gostei dele demais, hein? E que vai ter a nossa mesa aqui. Beberei nessa fonte bastante, para poder sacanear a vida de certas pessoas. Não. Mas então, bicho, ok. Então a gente já viu como é que ele era no passado, até a primeira e segunda edição ele tinha uma tabela de consequências ruins para falha crítica. Deixa eu colocar um adendo. Eu nunca gostei de um dos efeitos que existia no AD&D, que era da falha crítica você acertar um colega. Porque eu acho complicado você envolver um segundo personagem numa situação, salvo se aquilo não haja maneira. Posso falar? Posso falar? Pode, porque o que acontece? Na mesa que eu tô mestrando no sábado aqui com o pessoal, eu fiz isso. O cara foi, a gente combinou, ó, se tá enganjado e o cara tira 1 no ataque, ele acerta o amigo que tá ao lado. Só que depois eu parei eu conversando com os players e tudo mais, ele falou assim, ô Igor, mas peraí, mas pra ele me acertar, ele não tinha que passar minha CA? Aí eu parei e falei... e falei, cara, isso daí é uma coisa que realmente... Então eu vou conversar com eles e vou virar e falar assim, beleza, você vai tirar 1, você vai atacar o seu colega do lado, mas aí você vai fazer uma rolagem de ataque contra ele. Se passar CA, você acertou, senão você deu no cara uma porrada de escudo. Né? Ou até mesmo fazer com que o aliado jogue um teste de destreza. Uma solução interessante eu passei por isso. Você pode colocar... você pode colocar, por exemplo, um teste invertido que ele tem que a pessoa que tá recebendo um ataque tem que tirar no D20 a CA dele ou menos para poder não levar aquele golpe. Cara, legal, essa ideia aí pode ser implementada, viu? Pode ser implementada, achei interessante, pensei aqui agora. Mas a gente já viu como ela era... Salvo quando efeitos não tem maneira. Exemplo, vamos pegar a escalada, tem uma corda. O primeiro tem uma falha crítica, ele vai cair em cima de quem? De quem tá embaixo. Galera que tá embaixo. Então esse é um efeito que não haveria maneira, embora eu possa dar chance, por exemplo, dos jogadores de baixo saírem ou tentarem segurar o cara. Pode se debater e pensar nessa situação. Mas eu nunca gostei muito de efeitos de erro ou falha de um personagem que impacte outro personagem. Tá? Eu acho que isso é perigoso. Até porque pode desenvolver animosidade entre os jogadores e tal. Não é todo mundo que leva o Friendly Fire na esportiva. Pode acabar virando uma bola de neve incontrolável. Exato! Cara, vocês falaram agora. Meu Deus do céu. Eu vou contar aqui também. Vai que o jogador do cara morre por conta dessa merda. Não, vou falar justamente isso. O que aconteceu?
Eles estavam numa situação que eles entraram numa dungeon e tinha muita teia de aranha. E essa teia de aranha é da aranha gigante. E aquilo ali é altamente inflamável. Meu amigo... Não, foi, beleza. Os caras foram, tal, passaram tudo. Aí tava o paladino segurando uma das aranhas. E naquela luta ferrenha e tal, vira o mago. Eu vou ajudar. Raio de fogo. Na hora eu olhei assim, o paladino tava branco me olhando assim. Falei, beleza, cara. Rola aí uma constituição aí, um save throw de constituição pra eu ver se a sala toda incendiou, o cara tomava 2 de dano a cada coisa. O mago, a hora que ele lançou, ele falou, meu Deus, me desculpa. Foi uma decisão que o cara, foi uma falha crítica dele, sem precisar rolar dado. Porque ele usou uma magia lá. E eu sou super a favor disso acontecer. Tem rolagem. Luiz tirou 1 na hora de fazer a manutenção lá. Mas eu tava falando do segundo assunto que eu acho que encaixaria muito com falha crítica, que é jogador merdeiro. O que é isso aí, Ian? Jogador merdeiro? Jogador merdeiro, ele propicia falhas críticas sem rolagem de dados, velho. Sem rolagem de dados. É impressionante. Como assim? É o famoso cara que resolve jogar o raio de fogo no meio das teias de aranha. É o famoso cara que sai correndo com a tocha no meio das teias de aranha. Lembrou um colega, É o famoso cara que resolve... Aconteceu ontem. Qual foi a merdeira? Ou quem que foi merdeiro ontem? Os 3 que ficaram pulando lá dentro do coisa, né? Não, exatamente. Os três jogadores que saíram resolver ficar pulando nas pedrinhas e gastando 30, 40 minutos do nosso ouvinte. Me fui forçando o mestre a se virar. Mas tá bom, não tem problema não, acontece. Mas o jogador merdeiro, ele força falha crítica sem rolagem. Ele acaba criando uma situação onde não precisa nem mesmo rolar um dado. E ele mesmo se auto-sabota ali e sabota o grupo junto, às vezes. Hoje no grupo lá que eu não vou fazer mais. Normalmente eu costumo. Eu ia falar isso. Assim, na hora que o cara vai fazer uma merda muito grande, eu falo, gente, você vai fazer isso mesmo? Aí o cara pensa assim, né? Não, vou repensar. Eu vou parar. Agora o cara não fala, eu vou atravessar esse penhasco aqui por cima da corda, Bamba. Eu falei, beleza. Vai lá. Vai ser assim, entendeu? Vai lá, champs. Exatamente. Cara, o meu Twitch não tá rodando. Dá um F5 aí. Pois é, parece que travou a transmissão. Cara, tá muito estranho isso aqui, cara. Tá oscilando energia direta. Agora voltou. Ontem mesmo, uma situação que talvez o Ia lembre, que era um dos personagens tentasse mandar uma mensagem, usar a magia mensagem e transformar a magia mensagem em outra magia ao mesmo tempo. Como assim? Como se estivesse manipulando. O personagem queria usar um truque mensagem, só que como se fosse uma comunicação telepática, onde tu pudesse dar uma voz diferente, uma origem, Às vezes dá certo a ideia de jogador merdeiro, às vezes não. O problema é quando a ideia de jogador merdeiro tem consequências, né, velho? Quando é só uma ideia ruim, uma maneira diferente de usar uma magia e tal, beleza. Você só... Dá uma jogada ali e outra aqui. Exato. Agora, quando a ideia ela envolve mesmo o resto, é foda. Aí é complicado. Aí é igual uma falha crítica que acerta o coleguinha. Bom, posso usar o mesmo exemplo. O grupo tinha combinado de se comunicar o que tinha à frente, porque só as pessoas que tinham visão no escuro foram na frente. E não informaram nada pra quem tava atrás.
E os outros de trás foram e caíram. Caíram na andando. marginal. Não, na verdade, o que aconteceu? As duas jogadoras caíram na armadilha sozinhas lá na frente. Os jogadores de trás não conseguiam saber o que estava acontecendo. Não tinham mas como tava tudo ajudar. normal. Quase que morre as duas por conta de um. Mas sem comentários. Sem comentários. Mas, bicho, essa questão da falha crítica ela é controversa. Muita gente acha, uma grande porcentagem acha que dá um flavor legal, uma outra porcentagem acha que não gosta, acha que não vale. De fato. Pode falar. Não, pode continuar. De fato, se o mestre não souber lidar e não souber narrar o que está acontecendo, isso pode trazer um momento, um alívio cômico bem-vindo para algum momento da aventura, ou pode trazer um alívio cômico no momento que não é bem-vindo, né? Então, assim, O que provavelmente será evitado na mesa de quinta. com certeza, a mesa de quinta ela tende a ser uma mesa mais séria. Mas o que acontece, assim, se o cara você quer um exemplo? Vamos lá. Curse of Strahd que eu joguei com o metajogo, né, que foi o Orb Khaligin. Ela era para ser uma aventura mais séria, mais compenetrada e tal. Era a vibe mais dark, é a vibe de Ravenloft, é a vibe que o João queria colocar. Mas daí tinha o Zé. O personagem do Zé era interessante, né? Que era o Jesper. Aí do nada, velho, o Jesper me chapa me tem uma falha crítica e me chapa um tiro no braço, no personagem do braço, que inclusive ele jogará conosco amanhã. Cara, aquilo ali não teve jeito, velho. A galera rachou de rir. Eu fico pensando assim, a gente tava num porão lutando com um lobisomem, tinha tudo pra ser um momento tenso e esquisito. Do nada. E épico, né? É épico. Do nada rola um pipoco no lugar errado ali. E o bicho, assim, não teve jeito. A galera rachou, quebrou tudo, perdeu tudo. Foi meia hora de risaiada. Então assim, tem certos momentos que o erro crítico ele traz se a galera não estiver muito comprometida com a seriedade do momento, então de repente em algum momento o mestre não souber lidar, não quero dizer que o João não soube lidar naquela época, naquele momento, é porque a gente já tava assim, por aqui do IESP. Críticas. Por aqui do IESP. Então assim. Se isso não acontece, isso isso quebra o momento de tensão, né, daquela situação. Mas eu ainda acho que em sua maioria é benéfico. Eu acho que traz um sabor a mais, eu acho que traz um risco a mais que é interessante. Cara, eu gosto, em questão de falhas críticas, eu acabei dando uma pesquisada, até porque o assunto era sobre isso. E eu achei uma ideia, uma regra de casa muito interessante. Que era o seguinte: caso alguém tirasse uma jogada de habilidade ou ataque, alguma coisa assim, ele rerolar um D20 com uma dificuldade de 10 e sem uso de proficiência, um D20 puro. Se ele tirasse acima de 10 ou mais, ele não falha, ele faz só um erro mesmo normal, assim, nada acontece, é só um erro normal. Agora, se ele tivesse abaixo de 10, aí tu rolaria numa tabela, que aí viria algumas ações diferentes. Aí beleza. Na verdade, misturou os dois, né, Myron? Misturou o 5.0 com o que tinha lá no 1 e no 2 que o Ian falou. Exatamente. Deu uma misturadinha. O que pra mim não é nenhum problema. Eu super gosto de beber na fonte do old school. Acho muito massa. Ô, Ian, então... desculpa, falando de outras coisas, como que no FEI Agora foi o Myron que caiu. O Myron caiu, Tá... Rapaz, mas tá foda. Vem, mano. O Myron caiu, voltou, vai ver, foi a chuva lá. Não, eu reconectei por causa que eu não tava te ouvindo nem te vendo. Ah, tá. Eu? Não, o Igor. Não, beleza. Só porque o que acontece? Como que é no FEI, por exemplo? Existe falha crítica?
Lá não tem falha crítica, eu acho. Não tem. Lá você tem. Lá não tem sucesso crítico, lá tem. Chama sucesso com estilo. E lá tem falha crítica. Lá no feio você joga o dado que ele Os tem. 4 FUD. Em branco. Né, os 4 FUD. Então ele tem. Menos, mais e 0, né? Se eu tenho um personagem aí, com 0. Com estilo. O sucesso com estilo, se você tira um sucesso, né, e ele com 2 sucessos a mais do que o necessário, exemplo, eu jogo meus dados lá de ataque, eu tiro 5 sucessos, você joga seu dado de defesa, você tira 1, quer dizer, eu tô sobrando 4 sucessos nisso aí. É um acerto com estilo, né? Aí ele gera, além dele gerar o acerto, ele gera um efeito, ele cria uma bonificação. Uma condição, né? E a falha crítica e aí a falha crítica é a mesma coisa. Se você tira ele muito acima, porque na verdade o Fey e o Fate, eles são todos baseados em criar condições. Praticamente tudo é baseado em criar condições. Então, se você tem uma falha crítica, na verdade, você pode interpretar que você teve uma falha crítica ou que o inimigo teve um sucesso crítico contra você. Entendi. Então, na verdade, aquela falha crítica você não vai criar uma condição pior para você. Você vai melhorar a condição do outro lado, entendeu? Entendi. O Fate ele lida com essas duas situações. Posto isso, a gente falou como ele era na primeira e na segunda edição, a gente falou como ele permaneceu na terceira, quarta e quinta edição, que foi como uma regra opcional do livro do mestre. E aí, eis que surge no ano passado o polêmico One D&D, né, que é a nova versão teoricamente definitiva do D&D. Eu acho assim, eu tenho 2 opiniões em relação a isso. Eu acho que cabe um raio de um episódio inteiro sobre o One D&D, sobre a situação toda. Mas eu vou resumir rápido aqui. Eu acho muito complicado da Wizards fazer isso, porque eles limitam demais a possibilidade de ganhos futuros da empresa, embora, se souberem fazer, isso pode melhorar. E ao mesmo tempo eu acho bacana, porque isso vai fazer com que eles foquem em desenvolvimento de cenários e não de sistemas novos, né? Você tem cenários que não foram explorados na quinta edição ainda. Você tem Greyhawk, você tem Dark Sun, você tem Dragonlance, que está começando agora. Você tem Planescape, que é o universo multiplanar, que é fantástico e que nunca saiu da terceira edição, eu acho. Acho que só teve até a terceira edição Planescape, se eu não estiver enganado. Deixa eu ele perguntar. Foi muito explorado na segunda edição. Esse One D&D, então, é o D&D 6.0? Ou não foi ainda? Na verdade, teoricamente, seria um 5.5. Ah, entendi. Porque dizem que o 6.0 vai ser lançado em 2024, dizem. O que acontece? Qual que é a situação? Quando teve a terceira edição, ela veio com uma série de falhas. A terceira edição é uma edição muito criticada, né? Não tanto quanto a quarta, mas era uma edição muito criticada. E aí eles viram que precisavam consertar um monte de coisa. Eles lançaram o D&D 3.5, né, que é a 3.5 edição. Então eles relançaram o livro do jogador, relançaram o livro do mestre, caramba 4. Então há muito que se falar, muita gente fala se o One D&D não vai ser a sexta edição, ou se o One D&D não vai ser a 5.5. Por que eu acho que ele vai ser a 5.5, na verdade? Porque tá dentro da proposta, e eles falaram que isso não vai mudar, de que o One D&D vai ser completamente compatível com a quinta edição. Como a 3.5 era compatível com a terceira edição. E a quantidade... Entendeu? Pode... Se você... Quando você lança um outro sistema, tipo assim, uma sexta edição, teoricamente não dá para ela ser compatível com a edição anterior. Você não tem a quinta edição compatível com a quarta edição. Entendeu? Você pode ter evolução de lore? Pode, mas você não tem compatibilidade entre as duas. Então, como o One D&D ele é uma mudança nas regras, ele é uma unificação de regras, mas vai permanecer compatível com a quinta edição, eu defendo que ele, na verdade, é a 5.5. Mas
eu acho interessante a proposta, porque a partir do momento que você pega toda a força desenvolvedora de uma editora, todas as mentes que estão lá desenvolvendo aquilo, e para de tentar desenvolver novas edições do mesmo RPG, fala assim, não, isso aqui vai ser a regra forever, beleza? Salvo um outro adendo que vai ser colocado. Você consegue direcionar aquela força criativa para as situações, para criar os cenários. Exemplo, o próprio Ravenloft, a própria Baróvia, né? É muito pouco desenvolvida na quinta edição. Ela saiu lá um livro e uma aventura. Entendeu? Você tem muito que desenvolver daquilo ali. E aí você tem outros cenários que são icônicos. Cara, só sabe o que é jogar RPG economizando recurso quem já jogou uma aventura de Dark Sun. O que é isso aí? É um deserto gigantesco. Dark Sun. Dark Sun é um cenário do D&D antigo. Ele teve até a terceira edição. Ele não foi feito na quarta, se eu não estiver enganado, na quinta também não. Eu tenho até um PDF de um homebrew do Dark Sun para a quinta edição, que eu não gosto, mas é melhor que nada. O Dark Sun ele é um cenário, inclusive assim, caberia um outro episódio só para falar sobre cenários. cenários paralelos do que Faerun, né? Faerun é o reino, é o Forgotten Realms, é um cenário. Então, assim, tem dezenas, não acho que não chega a tanto, mas tem muitos e são muito bacanas, todos eles. O Dark Sun ele é um cenário em que, teoricamente, o uso excessivo da magia drenou a energia vital do mundo. Eu não lembro o nome do mundo de Dark Sun, na verdade. Então, assim, a magia ainda existe, mas a cada vez você tem duas maneiras de usar. Ou você vai usar uma magia mais comedida e ela não vai fazer mal pro ambiente, ou você vai ser, ou tem um nome lá, os dois chips, ou você tá se lascando para isso, e aí é engraçado que beleza, tem uma planta do meu lado, eu uso uma magia, do nada aquela planta murcha. Porque o uso excessivo da magia indiscriminadamente está matando o mundo. Então, assim, o mundo se transforma num deserto gigantesco. Então, assim, as armas, os recursos se tornam muito, muito valiosos. Metal se torna ultra valioso. Então, a maioria das armas vão ser feitas de madeira ou de osso. Então, elas são mais frágeis. Então jogar de mago nesse cenário aí é horrível. Não é que é horrível. Mecanicamente ela vai funcionar da mesma maneira, mas você vai ter dois tipos. Você vai ter uma galera que, não sei se são conservadores, assim, tem um nome do cara que ele usa uma magia mais comedida e mais equilibrada, mas consequentemente a magia dele é um pouco mais fraca. Ou o cara que usa magia indiscriminadamente e que a magia dele tem plena força total, mas em compensação, como ele está contribuindo para a destruição do mundo, ele é perseguido. A galera hostiliza. Então, assim, tem uma série de situações. Tem o Greenpeace lá. E é um RPG, velho. Ele é um RPG muito de sobrevivência, ao invés de ser um RPG de batalha, assim. E aí as raças foram evoluindo para se tornarem mais sobreviventes. Então é muito, muito legal. Pesquisa depois. Eu te passo depois os PDFs que eu tenho. Lá no nosso Drive, que a galera que está aí, se apoiar o Grimório, vai ter acesso no material, lá tem os PDFs com os complementos da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta edição. E aí o melhor Dark Sun que tem é o da segunda edição. Disparado. Só um adendo, o nome do mundo de Dark Sun é Atas. Atas, isso. Atas, com H. A-T-H-A-S. E aí, cara, é muito doido. E aí você tem outro sistema. Você tem Greyhawk, por exemplo. Greyhawk é um sistema que seria tipo um fantasia medieval, mas low fantasy. Ele é low magic, entendeu? Ele tem algumas restrições do uso de magia, principalmente magia divina e tal. Então aí você tem Planescape. Planescape, ele é um multiverso. Onde tem mais Mind Flayers, né? Entendeu? Onde tem na verdade tem no Forgotten Realms também, mas é de onde que aí você explora realmente os planos. Eu tenho um mapa planar muito bacana também, que tá lá no Drive pra galera poder acionar. Então assim, são situações que
no questão do OneD&D, o cara parando de tentar desenvolver um novo sistema, ele vai conseguir focar a força criativa em desenvolver os cenários riquíssimos que tem para ser desenvolvidos. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu acho que ter a OneD&D como edição definitiva seria interessante. Você quer um exemplo? Tem um outro RPG old school, que eu até falei dele um pouco, só citei ele, na verdade, na semana passada, que é o OSE, né? O OSE, é o Old School Essential. O Old School Essential, ele é o mesmo sistema há 150 milhões de anos, velho. Desde quando ele foi criado, baseado no AD&D lá atrás, ele é o mesmo sistema, sofrendo pouquíssimas modificações. Mas o que isso permite? Você focar em cenários, em situações. Então você tem uma gama de material gigantesca na internet. Só que deixa eu te perguntar. Possíveis. Te perguntar no caso. Mas então, por exemplo, porque você tem o livro do jogador da 5ª edição, e aí você tem Xanatar e tem Tasha. Isso daí é o quê? É um 5.1 e 5.2? São complementos. Não, são complementos. Aí são, na verdade, são suplementos. Lembra que tem muito mais que Xanatar e Tasha. Sempre existiu. Na 3.6 edição, por exemplo, você tinha lá, você tinha os suplementos que eram muito ligados a classes, né? Você tinha lá, não sei o que lá, divindades, que eram suplementos só para paladino e clérigo. E aí você tinha um outro que era para feiticeiro e bardo, né? Porque é o seguinte, você tinha suplementos para poder... Porque é o seguinte, o que acontece? Eu vejo o pessoal falando das raças para jogador Tabashi, vejo falando de outras raças, mas elas não tem no livro do jogador. O único que eu lembro de ter falado é no Tasha, fala que você pode criar custom races de acordo com ela dá uma coisa raças lá. No volo. É? Porque você tem o Monster Manual, que é o livro dos monstros natural, e aí você tem um segundo livro dos monstros, que é o Guia do Volo. Como é que... O Myron, pesquisa o nome pra mim, por favor. Que é o Volo. O Volo é um personagem que faz parte da lore do Forgotten Realms, que é um gigante da tempestade. E aí ele pesquisava raças diferentes, assim. Então ele tem um livro de monstros do Volo, e aí ele inclusive fala sobre outras raças. Tu acabou de falar o nome do livro. Guia do Volo para Monstros. Guia do Volo para Monstros, foi descontinuado, tá? É o volume 1, era para ter o 2 e ele foi descontinuado. Mas o volume 1 não deixou de ter validade. Na verdade, assim, ele foi descontinuado, não. Eles pararam o desenvolvimento, porque eles iam fazer um segundo volume. Mas é porque aí depois veio o Mordenkainen. O Monstros do Multiverso, exatamente. Que aí ele pegou tudo do Volo e colocou num só. Na verdade, velho, o Monstro do Multiverso do Mordenkainen, ele é só um jeito de ganhar dinheiro dos trouxas. Porque ele simplesmente pegou um monte de coisa que estava espalhado num monte de livro e juntou num lugar só. É isso que ele faz. Entendeu? É igual o Guia do Aventureiro da Cosa Espada. Sword Coast Adventurer's Guide. Mesma coisa. Na verdade, a gente misturou dois, né? Tem os Tomos de Mordecai e tem o Monstros do Multiverso. O Monstro do Multiverso. Mas é porque ele também. Ele tem alguma coisa de. Ele é escrito pelo Mordecai. E também tem agora o Fizbans. Caraca. Mas o Fizbans, ele fala sobre dragões só. É muita coisa, cara. É muita coisa. Pelo amor de Deus. O Fizban, ele é um guia exclusivo de dragões. Inclusive, muito bom. Eu tenho ele em inglês. Ele tava numa promoção fantástica. Eu comprei ele por R$40, acho. De graça. Na Amazon. Ele é bem legal. Ele, inclusive, fala sobre os dragões de gema. E ele tem regras adicionais para os draconatos e tal. Ele é bem dragões gemáticos, meio dragões e não sei o que lá. Um monte de regra adicional sobre dragões e draconatos. Mas a gente acabou destruindo um pouco do nosso... Nossa, saímos do Falha Crítica! Não é nenhum problema. Mas é porque a gente estava falando sobre o OneD&D, sobre como que ele volta trazendo
as regras de falha crítica existentes no passado, né? Então ele inicia trazendo o 1 como falha automática. Então, assim, mesmo que o cara tenha mais 15 de modificador, se ele tirar 1, ele falhou de qualquer maneira. Isso é né? uma situação bem interessante. Tipo, se eu tenho 15 de modificador, tiro 1, ela vai ter, no caso, 16, e o teste seria 15, um exemplo. Nesse caso, eu acho que não seria nem preciso a pessoa rodar um teste. Seria só ficar a dúvida se ela vai errar ou não. Isso. Qual que é, existe uma regra adicional, opcional no livro do mestre, que inclusive o Luciano, que joga com a gente, defende ela muito, que é o Take 10, que é o PEG 10. Que é o quê? Se você pegar o seu modificador e somar com 10, você ultrapassa automaticamente a dificuldade do teste? Se isso for, teoricamente, esse teste, ele não seria necessário. Porque o cara é muito bom, o cara é fantástico naquilo. Pô, sei lá, eu tenho lá. Mais 7 em destreza. Eu tenho lá mais 9 em furtividade. O Ladino pega isso com muita facilidade quando ele coloca com expertise na coisa, né? Mais 9 em furtividade. Você pega 10, mais 9, 19. O cara tem lá 9 de percepção passiva, quer dizer, você tem 10 a mais do que ele. Esse teste não precisa ser rolado. O único motivo de rolar esse teste seria necessariamente você colocar o erro da falha crítica. Aí eu te pergunto, o jogador falhar neste teste faria alguma diferença significativa para o andamento que o mestre quer dar na história? Ou seria só para foder o jogador? Aí entra a questão de desenvolvimento da história e regras, né? Tem que balancear os dois. Exemplo. Vamos usar o exemplo que a gente estava falando da nossa sessão de ontem. Eu poderia ter colocado aquilo como não necessário. Teoricamente, o cara vai pular 1,5 metro. Não era necessário fazer aquilo. Só que na teoria, a recompensa que estava ali era muito grande. Eu precisava colocar alguma aleatoriedade para poder colocar um mínimo de dificuldade naquilo. Teoricamente, Igor, haveria um encontro naquela antessala, onde tinha a mesa, onde tinha o falha amiga entre. Uhum. Haveria um encontro ali. Só que eu pensei o quê? O trem já tá se delongando demais. Se eu coloco o encontro aqui, é aí que o trem não acontece pra frente mesmo. Então não justifica. E a aventura tem que fluir em algum momento, porque senão os jogadores vão ficando entediados, né, perdendo o interesse. E nada mais é. A única função do mestre no RPG é manter o interesse da galera. É não deixar o pessoal pegar o celular e dar uma mexida assim, aí já era. Exato! Senão ele poderia ficar uma narrativa conjunta construída, né? Então eu coloquei uma aleatoriedade. Eu não achei que fosse dar tão errado, que deu tão errado que depois de todo mundo se fuder, o cara ainda tirou um erro crítico na hora de definir qual era o loot que tinha no baú. O loot, verdade. Caraca! Uma urucubaca dentro dessa sala. Porque nada vai, né? Então, assim. Mas foi para dar essa lateralidade. Mas, teoricamente, se você não tem testes. Beleza. Estou rastreando tem, sei lá, meu amigo. Vamos roubar ideias de Tolkien, né? Dois amigos foram sequestrados por um grupo de orcs. Um grupo de orcs usando botas pesadas, armaduras e o cacete A4, correndo pela floresta. Eu tenho mais 8 de sobrevivência. Você vai olhar pro chão e vai ver. Não. Mas aí são situações. Se você estiver num ambiente que não há nenhum interpérie, não, beleza, eu tô indo no meio da neve e tem uma tempestade, uma nevasca acontecendo, beleza? Mas você aí tem um fator externo de variável para lidar. É uma outra variável para poder lidar. Agora, se você... Mas aí, se esse fator externo, mesmo somando com a dificuldade do teste,
fica abaixo do que a pessoa já teria. Não, já. mas aí, por exemplo, aí tem 1000 variáveis. Por exemplo, quanto tempo demorou pro cara poder chegar ali pra rastrear? A neve. Não, o cara passou aqui há meia hora atrás. Porra, não deu tempo da neve. A não sei que seja o fim do mundo de neve. Não deu tempo de cobrir os rastros de um grupo de orc, caralho. Parece um trator amarelo da New Holland passando no meio da neve. Não deu tempo de cobrir isso, entendeu? Então, assim, há um fator externo a ser analisado, e aí tem muitas variáveis. Mas digamos que é uma condição sine qua non. Uma floresta comum e você está rastreando. Cara, não tem porquê eu ficar fazendo um ranger com ambiente natural, floresta, com mais 8 de sobrevivência, o cara ficar rastreando de 10 em 10 minutos uma porra de um grupo de orc, que é um trator New Holland passando no meio do mato, cara. Que não há justificativa nisso. Aí é só você tornar moroso e mecânico o D&D. É aí que entra a crítica de muita gente ao D&D. Tá? Então o Take 10, que é o que o Luciano fala, ele insiste que eu vou usar, eu até uso pouco, para ser sincero, ele serve para poder dar mais fluidez. Mas em algum momento em que, por exemplo, a aleatoriedade de uma falha crítica pode ser interessante, por que não? Acho que tem que acontecer. Por que não? Exatamente. Aí entra o que você colocou aí. Aí entra o que você colocou lá, Ian. Somando o teu coisa aí, a tua dificuldade é 2, cara. Só joga aí o dado. Se tirar 1... Exato. Sei lá, o mesmo exemplo do rastreamento. Eu estou rastreando, mas aí em algum momento eu cruzo um riacho. Porra, rola. Se você tirar 1 ou 2, ou então pega o take 10 e vê a dificuldade, você tirar abaixo disso aqui, quer dizer que você, a sua atenção é levada para uma outra pista e você sai um pouco da trilha que estava seguindo. Mas 50 metros na frente, você vai perceber que você está errado, você vai voltar cá atrás e vai seguir para tudo certo. Só que isso te fez perder 1 hora. Já muda drasticamente o que pode ter acontecido. Uma situação em que você tem tempo, uma corrida contra o tempo, isso faz diferença, né? Mas então, assim, finalizando lá, porque eu acho que entre falhas técnicas e debate a gente acabou se delongando um pouco demais. O debate sobre falha crítica é extenso. Ele vai muito sobre o gosto pessoal de cada um, e no fim das contas, o RPG não é sobre o gosto pessoal de cada um, ele é sobre a diversão de um grupo. Então, na minha opinião, resumindo tudo o que eu acho que a gente chegou a concordar bastante que a bancada chegou numa conclusão em comum, não sei se eu posso dizer isso, mas que o balizador principal, se a falha crítica deve ou não ser usada, na verdade é a diversão do grupo. Aquilo ali vai contribuir positivamente para a diversão do grupo? Para a história fluir legal? Para a aventura seguir num bom ritmo? Vai. Então vale a pena usar. Não, isso não vai. Então não vale a pena usar. Ou até mesmo não só numa situação de diversão. Criar um momento de perda também. Quando eu falo diversão, eu falo entretenimento como um todo, né? Assim, a sensação de uma perda ou outra, assim, ela faz parte. Abrangindo geral. Ela abrange, ela tá dentro da parte do entretenimento. Na verdade, eu falei diversão, eu me expressei mal. Então, assim, aquilo ali tem como contribuir positivamente para o entretenimento do grupo? Tem. Então vale a pena usar. Não, nesse momento, não vale a pena usar. Acho que isso só serviria para poder sacanear um jogador, isso não teria utilidade, ou então deixaria a aventura mais morosa. Não, bicho. O mestre tá ali para poder montar uma aventura, para ele se divertir contando uma história e para ele fazer o grupo se divertir e proporcionar entretenimento para todos. Se é positivo, é positivo. Se não é positivo, não é positivo. Que frase genial. E quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. A gente dobra a meta, exatamente. E vamos todos saudar a mandioca e estocar vento. Estocar vento. Galera, então agradecer aí, ó. Vamos agora. Calma, rapaz. Nós temos agora um último tópico, que é fazer um merchan. Exato. Eu não sei se vocês perceberam, mas atrás do nosso chat há um desenho fantástico que nosso querido Igor vai colocar na tela aí agora para nós. Põe na tela, Igor. Olha que obra de arte
Assusta não, moço. Achei que você tinha caído, porra. Olha que obra de arte. Que obra de arte da nossa querida amiga Ana, @antrizart no Instagram. Ela está aceitando encomendas. Por favor, faça encomendas. E faça encomendas, por favor. É um serviço remunerado. Ninguém aqui faz caridade. Trabalho de graça, nem o relógio. De cobra a bateria. Então, assim, bora, porque a artista manda bem demais. E tem que rolar. É no Fará Twitter, todas tá? as artes dos nossas Não é mesas. Instagram, não. É no Twitter, Ian. No Ah, é Twitter. Nossa, gente. Desculpa. É Twitter. Ela dá dinheiro pro Elon Musk. Fazer o quê, né? Uns gosta do olho da remela. Mas é no Twitter. Inclusive eu tenho que seguir, porque eu não sigo, não tenho Twitter. Pega lá também. Nós devemos fazer um Twitter? Grimório Grimório Perdido tem que ter deveria um ter um Twitter. Twitter? Eu Não acho que sei. vai rolar uma enquete. Grimório Perdido deveria ter no Twitter? O que Grimório Perdido poderia publicar limitado a 150 caracteres que faria alguma diferença no mundo? Não dê dinheiro pro Elon Musk. Onde moro? Não dê dinheiro pro Elon Musk. Mas ela pretende fazer um Instagram em breve para poder postar os desenhos dela, eu tenho certeza disso. Se ela não pensou nisso antes, agora ela vai pensar. E ela fará as artes da nossa mesa de terça e da nossa mesa de quinta. Ela não sabe ainda não, mas ela vai fazer as artes da mesa de quinta também, sabe? Então, ficando aí esse merchan dessa artista maravilhosa e nossa querida amiga Aninha, um beijo do gordo e valeu Boa pela noite. presença de vocês. Falou, galera. Boa noite. Agora vai ver daí.